Muito bom, vamos lá, começando. A gente vai hoje conhecer mais uma das historinhas de Hazal e ver o que essa historinha quer contar para a gente. Então vamos lá, vou colocar aqui para a gente ler, para a gente ver a historinha dentro. Depois eu volto aqui para o normal, mas é só pelo menos a historinha, uma historinha curtinha hoje, só que ela aparece em aramaico, então às vezes pode confundir um pouquinho, mas vamos ler ela devagar, entender a história, depois a gente vê o que ela quer passar para a gente. Então, conta para a gente, Agmará, o seguinte. Anhu birionei deavo bishivutei de Rabi Meir. Rabi Meir tinha na vizinhança dele birionim. Birionim são pessoas violentas, certo? Não sei se morava em Lud, Aco, acho que Rabi Meir morava em Tveria, mas ele tinha pessoas violentas na região dele, um pessoal mais mafioso, mais que causavam problemas. Yehudim, no caso. Veavo kametzaru leituva. E essas pessoas incomodavam muito o Rabi Meir. Agora, incomodavam muito o Rabi Meir não é fazer um barulho à noite, incomodavam um pouquinho aqui, um pouquinho ali. São pessoas que realmente tiravam toda a paciência de Rabi Meir, tudo o possível que eles podiam fazer para Rabi Meir, para incomodar, eles faziam. Avakabai Rabi Meir rachmei alvaio que echedelimuto. Rabi Meir chegou a rezar, certo? Ele chegou ao ponto de rezar para que essas pessoas morressem. Rabi Meir falou, olha, não aguento mais esse pessoal, esses vizinhos aqui são as piores pessoas possíveis, vou rezar para eles morrerem. Assim, Rabi Meir começou a rezar. Kanire, certa vez ele estava rezando, estava pedindo isso alto em casa, fazendo teilim para as pessoas morrerem. Amra Leibrura de Bithu falou para ele, Brúria, esposa de Rabi Meir, falou para ele o seguinte, Maidatar, o que você está pensando? Por que você chegou nessa conclusão em que você está rezando para que esses vizinhos, essas pessoas, morram? Mishum dertiv itamu hataim, porque está escrito no Pasuk, itamu hataim. Tam é completo, uma coisa que acabou. Itamu hataim quer dizer, acabou os pecadores. Não tem mais pecados, os pecadores foram embora. Então, aparentemente, mesmo David Amelech no Teilim, se eu não me engano, itamu hataim na'azer shemodeinam, quer dizer, que acabem-se os pecadores, que nunca mais eles levantem, não saiam da cama. Então, é por isso que você está rezando, por isso você acha que é correto rezar pela morte deles? Miktiv chotim, no passo não está escrito pecadores, hataim ktiv, está escrito que vão se acabar os pecados, não os pecadores. Veod, mais ainda, Shaf Elesefe Dekra, o que está escrito na continuação? Qual é o fim do Pasuk? O Rechaim od einam, e não são mais Rechaim. Ou seja, qual é a explicação do Pasuk? O Pasuk não está falando que os pecadores vão morrer e vão deixar de existir e você pode rezar por isso. O Pasuk vem falar o seguinte, que Vandei tamu hataim, quando acabarem os pecados, o Rechaim od einam, eles já não são mais Rechaim. Ou seja, o Pasuk fala, Itamu hataim minaretz, essa continuação, Itamu hataim minaretz, quando acabarem os pecados da terra, o Rechaim odeinam, não vão ter mais Rechaim, ou seja, se a gente tirar o pecado do pecador, ele deixa de ser Rashá, ele se torna tzadik. Então, o Pasuk não está falando que os Rechaim vão morrer, vão embora. O Pasuk está falando que eles vão deixar de ser Rechaim, como sumindo o pecado. Então, o que eu faço? Como eu faço para o pecado sumir, certo? Tem a famosa drachá do Balatane, que a pessoa tem que rezar pelo... Quer dizer, a pessoa tem que odiar o pecado e não o pecador. Pelo pecador, sem mitzvah de verhavta lechakamorra, você tem que odiar o pecado. Aqui também, você tem que odiar o pecado deles e não o pecador. Mas agora, o que você faz? Sof, o pecado está aí. Como eu faço para me livrar do cara? Amar o cara, ignorar o pecado dele é uma coisa, mas o Rabi Meir fala, eu não aguento mais, esses vizinhos são impossíveis. O que eu faço com eles? Se eu não vou rezar para eles morrerem, o que eu faço? Ela bairachmei alevaio diliadro betchuva oreshaim odeinam. Por isso fala a esposa de Rabi Meir, fala Brura para Rabi Meir, você deve rezar para que eles façam chuva. Você deve rezar para que eles não tenham mais o pecado. No momento em que eles não tiverem mais o pecado, aí eles deixam de ser Rechaim, eles param de incomodar. Ou seja, existe o ser humano, existe os atos dele, que é o pecado. Você está rezando para o ser humano morrer e automaticamente os pecados vão embora. Fala, Brura, tem um pitaron, tem uma solução melhor, que na verdade é a real explicação do Pasuk. Tem a pessoa e tem o pecado, fala para ele fazer tshuva. Ele não faz mais o pecado, ele não tem mais esse comportamento. E aí você tem a pessoa boa. Realmente,
pediu Rachamim para que eles façam tshuva, e eles fizeram. Os vizinhos de Rabi Meir fizeram tshuva. Certo? Essa é a nossa historinha. Então, resumindo rapidinho a historinha, Rabi Meir, ele tinha vizinhos que eram bem problemáticos, que ele não aguentava mais eles, e aí Rabi Meir decidiu rezar para que esses vizinhos morram, quer dizer, não aguento mais eles, vou rezar para eles morrerem. Juntou o Teilim, todo mundo, vamos rezar para esses vizinhos aqui morrerem. Veio a esposa de Rabi Meir e falou, olha, sinto muito, você está errado. No Passuco está escrito que quem tem que sumir não são os pecadores, são os pecados. Então reza para eles fazerem tshuva e seus problemas estão resolvidos. Seu problema não é com a pessoa, seu problema é com os atos dele. Então reza para ele mudar os atos, para ele fazer tshuva. Então, quando a gente lê essa historinha, tem algumas perguntas que sobem, certo? A primeira pergunta, de novo, como a gente falou da outra vez, nas nossas historinhas, nem sempre você tem o herói e você tem o vilão. Certo? Quando você tem um herói e vilão, é preto no branco, tem um lado que sim, um lado que não, é muito simples, você escolhe um lado, você segue o lado positivo e acabou por aí. Mas aqui a gente tem duas pessoas importantes. Por um lado, a gente tem Rabi Meir, certo? O famoso Rabi Meir balanês, todo mundo vai no túmulo dele rezar em Tveria. Do outro lado, a gente tem Brúria. Brúria era das mulheres mais sábias do Talmud, era uma das mulheres mais conhecedoras que a gente encontra na Gemara. Tem até a história de um dos Amoraim que falou, chegou para o rabino dele e falou, olha, eu quero estudar tal livro rapidinho, eu tenho assim 1 semana, 2 semanas para estudar, eu quero que você me ensine tudo rapidinho. E o Amorá, o rabino responde para ele, olha, mesmo Brúria, que é das mulheres mais sábias que a gente conhece, levou anos para estudar esse livro, você quer estudar em alguns dias? Quer dizer, Brúria era um nome que, olha, é o ápice do conhecimento, da capacidade intelectual. Então, por um lado, você tem Rabi Meir, por outro lado, você tem a esposa dele, Brúria. O que você faz? Rabi Meir, no caso, concordou com ela, certo? Mas o que ele pensava antes? O que Rabi Meir achou no começo? Por que ele imaginou que o certo é pedir para que eles morram? Será que Rabi Meir está simplesmente escolhendo o caminho mais fácil? Será que Rabi Meir é desses que, olha, não me importo muito? Quer dizer, meu vizinho me incomoda, Yehudi, não Yehudi, fazer tshuva, não fazer tshuva, olha, não quero saber, que morra e acabou por aí. Será que Rabi Meir é daqueles que escolhe o caminho mais fácil para sair dessa situação? Então, se os vizinhos sumirem, se eles morrerem, se mudarem o que for, para mim está ótimo. Ou talvez não, talvez Rabi Meir tenha alguma ideia por trás, porque ele rezou para que eles morressem no começo, certo? Mesmo, digamos, que ele não concordasse com a ideia de Brura, que dá para rezar para o pessoal fazer tshuva, como a gente vai ver que é a grande dúvida que está por trás dessa história, como você pode rezar para alguém fazer tshuva? A tshuva tem que ser algo que a pessoa própria quer. A tshuva tem que ser algo que vem do livre arbítrio da pessoa. Se você rezar para Deus, para uma pessoa fazer tshuva, isso acontecer, quer dizer que ele não teve o livre arbítrio. O livre arbítrio é a base da existência do mundo, do judaísmo, das mitzvot. Sem o livre arbítrio nada é real, nada é verdadeiro. Então, Rabi Meir talvez imaginou no começo, vamos ver mais para frente, que eu não posso rezar para alguém fazer tshuva. Não tenho como fazer isso, porque eu estou rezando para tirar o livre-arbítrio dele, isso não funciona. Uma das regras da natureza, uma das regras da criação do mundo é que livre-arbítrio funciona. Ele é real e não tem controle sobre isso. Então, talvez Rabi Meir no começo pensou que não dá para rezar, para pedir para alguém fazer tshuva, mesmo assim, pedir para a pessoa morrer é um pouco exagerado. Primeiro, Rabi Meir podia se mudar. O problema é a sua vizinhança, vai para outro bairro. Reza para eles se mudarem. Certo? Não precisa rezar para eles morrerem, reza para eles se mudarem. Se os vizinhos estão te incomodando, incomoda eles mais, certo? Aí eles vão querer se mudar, eles vão decidir que, olha, não aguento mais aqui. Então, o que aconteceu? O que Rabi Meir quis aqui? Será que Rabi Meir realmente está pensando, olha, a coisa mais fácil possível é que eles morram, então que morram? Ou não? O que Rabi Meir estava pensando? Segunda pergunta, obviamente, qual a discussão entre eles, entre Rabi Meir e Brúria? E a terceira, como a gente disse, se dá para rezar para alguém fazer tshuva ou não. Certo? Essa é a nossa linha. Essas são as nossas questões que a gente tem que tentar entender. Então, a primeira coisa, vamos conhecer um pouquinho mais de Rabi Meir. Quem é Rabi Meir? Será que Rabi Meir é daqueles que desistem das pessoas e falam, olha, quer saber? Não tem mais chance, não tem mais o que fazer com essa pessoa, desencana, manda ele embora, larga dele, reza para ele morrer e acabou por aí? Ou não? Então, vamos conhecer algumas historinhas que a gente tem no Talmud sobre Rabi Meir, e a gente vai ver que Rabi Meir não era exatamente assim, justo pelo contrário. Rabi Meir é o último a desistir das pessoas. O primeiro lugar onde a gente encontra Rabi Meir é uma discussão entre Rabi Meir e Rabi Uda.
Rabi Meir e Rabi Yehuda discutiram até quando Am Israel é chamado de filho. Até quando a Kadosh Baruch Hu trata o povo judeu como filhos. Quer dizer, o que eles têm que fazer para perder o status de filhos? Será que no momento em que eles começam a fazer averot, começam a fazer idolatria, será que existe algum momento no qual o povo judeu perde o status de filhos ou não? Rabi Yehuda fala que sim. Rabi Yehuda fala, olha, quando o povo começa a pecar demais, começa a fazer idolatria, acabou por aí, perderam o status. Rabi Meir fala que não. Rabi Meir fala a seguinte frase, Benkach ou Benkach Kruim Banim. Em qualquer situação, o povo judeu pode ter se distanciado completamente de Akadosh Baruch Hu. Eles podem estar fazendo avodah zarah, eles podem ser mushratim, completamente corruptos, eles ainda são chamados de banim. Ou seja, Rabi Meir vê que o relacionamento de Akadosh Baruch Hu com o povo judeu, isso que Hashem define cada Yehudi como filho, certo? E automaticamente ele se preocupa, ele cuida, ele se importa, isso é até o fim. Certo? Igual filhos normais. Não importa o que o filho faz para os pais sempre vão gostar dos filhos. Os pais sempre vão amar os filhos, independente da situação. Certo? Então, aqui, nessa situação, Rabi Meir não é o primeiro a desistir. A priori, Rabi Meir fala que Bnei Israel, não importa quão distante eles foram, quanto eles incomodam, são chamados de filho. Agora, a gente podia pensar... Na teoria, Rabi Meir fala isso, certo? Na teoria é bonitinho falar que o povo judeu é chamado de filho, essa drachá que você fala no Beit HaKnesset, é isso que você fala para as pessoas. E eles são filhos até que você tem um contato com um deles não muito legal. E aí você realmente fica nervoso, fica bravo e desiste da pessoa. Então, talvez Rabi Meir vê isso só na teoria, não exatamente. Porque a gente encontra que Rabi Meir tinha um relacionamento especial com Elisha ben Avuyah. Elisha ben Avuyah era um dos grandes Chachamim da época de Rabi Meir, e ele, junto com Rabi Akiva, tem toda uma história lá de que eles subiram para o céu, e Rabi Akiva, junto com mais 3 Chachamim, certo? Eles subiram para o céu, e Rabi Akiva foi e voltou bem, os outros Chachamim não deu muito certo, um deles morreu, um ficou maluco, e Elisha ben Avuyah largou tudo. Depois que ele foi para o céu com Rabi Akiva, ele viu lá alguma coisa, quem sabe um dia a gente estuda o que ele viu, o que ele não viu, ele decidiu largar. Ele largou completamente as mitzvot, ele largou completamente a Torá. Porém, ele era um dos grandes sábios, ele sabia muito, ele continuou dando shiurim. Aparentemente, ele gostava, ele achava a Torá interessante, intelectualmente interessante, então ele continuou dando shiurim. E Rabi Meir continuou sendo aluno dele, não desistiu dele. Mesmo que ele, às vezes, era Shabbat, Yom Kippur, que cai em Shabbat, ele passeava por aí de cavalo, quer dizer, ele se afastou completamente, e Rabi Meir não desistiu dele até o fim, e Rabi Meir viu no momento em que ele morreu, que pode ser que ele morreu fazendo tchuvá, quer dizer, Rabi Meir confiava, acreditava, mesmo em Elisha ben Avuyah. Elisha ben Avuyah é alguém que na Gemara perdeu um nome, nem chamou ele pelo nome, chamou ele de Acher, aquele, outra pessoa. Rabi Meir não desistiu dele. Até o fim, Rabi Meir tentou manter o contato, a conexão, para fazer ele fazer tchuvá, voltar a se aproximar de novo. Agora, eu poderia pensar que isso é válido para quem? Para o grande rabino, certo? Alguém com quem ele se importava muito. Mas será que com outras pessoas, pessoas quaisquer, do dia a dia, Rabi Meir também tem essa preocupação? Será que isso que Rabi Meir vê o povo judeu como filhos de Akadosh Baruch Hu, Benkach Kruim Banim, não importa o que eles fazem, são chamados de filhos. Às vezes é muito fácil lechabed, honrar e amar alguém importante. Certo? Alguém que é muito importante para você, alguém que é seu mestre, alguém que você cresceu com ele, você viu, você olhou, você está sempre olhando para cima, é seu ídolo. Às vezes, se ele faz uma coisa errada, você dá um jeito de explicar, você não deixa de gostar dele por causa disso. Mas o que Rabi Meir sentia com as pessoas do dia a dia, as pessoas da rua? Tem outra historinha, conta. Certa vez, Rabi Meir estava numa cidade e ele viu lá 2 pessoas discutindo, 2 pessoas brigando. Tinham 2 vizinhos que aconteceu lá algum problema entre eles, que toda sexta-feira os 2 se batiam. Sempre sexta-feira dava briga entre os 2. E Rabi Meir chegou nessa cidade, ouviu dizer o que estava acontecendo, e ele decidiu intervir. E aí, por 3 sextas-feiras, 3 vezes durante a sexta-feira, ele deu um jeito de intervir para separar os 2, para que não cause nenhuma briga, e realmente ele conseguiu acalmar lá os ânimos, conseguiu terminar a briga entre os 2. Então, Rabi Meir é alguém que se importa não só com Elisha ben Avuyah, seu grande rabino, Rabi Meir se importa com qualquer pessoa. 2 pessoas que ele vê brigando, ele ia lá e separava a briga. Ele cuidava dos 2, se preocupava para que não tivesse essa briga entre 2 Yehudim. Mas isso ainda é bom quando isso não tem nada a ver com você.
quando isso não interfere em você. É muito fácil, quando você vê duas pessoas discutindo, e você vai para um e explica, olha, aquele não teve mal intenção, ele não queria fazer isso, ele não queria te prejudicar, não queria te atingir. E aí você vai para o outro e explica, olha, ele estava mal-humorado naquele dia, ele estava preocupado, ele tinha coisas, problemas do dia a dia, ele acabou descontando em você, mas ele realmente não é assim. É muito fácil você apaziguar uma briga entre duas pessoas que não tem nada a ver com você. Mas pega duas pessoas que têm a ver com você. Ou pega no caso de Rabi Meir, esses vizinhos que incomodavam ele. É muito mais difícil julgar para o bem alguém que incomoda a você mesmo, certo? Quando você vê duas pessoas brigando, você vai de boa vontade, você julga os dois para o bem, explica para um, para o outro por que ele fez isso e tal, mas quando você é atingido, talvez não. Talvez Rabi Meir, ele adorava, ele falou que todo Am Israel são chamados de filhos, e não era só uma drachá. Com Elisha ben Avuyá, o rabino dele, ele ia atrás e se esforçava para trazer ele. E não só com alguém importante para ele, mas duas pessoas quaisquer, ele tentava ir lá e apaziguar entre os dois, fazer pazes. Mas o que acontece quando o Rabi Meir está sofrendo? O que acontece quando essas duas pessoas são dois vizinhos que não param de incomodar ele? Será que aqui Rabi Meir também está disposto a abrir mão do kavod dele, está disposto a abrir mão do sofrimento dele ou não? Então, mais uma última historinha para completar. Essa historinha aparece em Yerushalmi. Rabi Meir costumava dar shiur sexta-feira à noite. Drashá de Shabbat, Rabi Meir aproveitava o momento, veio todo mundo Beit HaKnesset, certo? Durante a semana está todo mundo trabalhando, nunca tem tempo de ir para um shiur ou para outro. Sexta-feira à noite, drashá de sexta-feira à noite, Rabi Meir aproveitava para dar uma drashá como se deve. Drashá longa, bastante tempo, estava todo mundo lá para ouvir. Dentro desse grupo das pessoas que ouviam, tinha uma mulher que adorava as drashot de Rabi Meir de sexta-feira à noite. E ela ficava lá ouvindo. Certa vez, ela ficou na drashá. E o tempo passou, Rabi Meir estava empolgado, a drashá levou meia hora, uma hora e meia. Até ela chegar em casa, depois da drashá, a luz já tinha apagado, e o marido estava esperando ela para a saudade, Shabbat. E aí, quando ela chegou, uma hora e meia, 2 horas, já não tem mais luz, não tem mais comida, está tudo frio. O marido perguntou onde você estava, o que aconteceu? E ela falou, olha, eu estava na drashá de Rabi Meir, eu perdi a hora, eu fiquei lá ouvindo o shur, não cheguei a tempo. O marido não gostou muito dessa história, falou, olha, você não entra em casa. Você não entra em casa até você ir cuspir no olho de Rabi Meir, certo? Ele imaginou que tinha alguma coisa aqui, ele achou que ela gostava dele de uma forma diferente, falou, olha, você não entra em casa até eu ver que você desprezou ele. Bom, ela não sabia o que fazer. Rabi Meir é meio que o Rav Arashi, basicamente, certo? É o grão rabino da região de Eretz Israel, Bichlal. Vai fazer, você vai chegar lá e vai cuspir nele, não pega bem, ela não sabia o que fazer. 1, 2, 3 semanas ela estava meio perdida, ela foi dormir na amiga, nos pais, não sabia o que fazer. E de algum jeito o Rabi Meir ficou sabendo dessa história, ouviu dizer do que estava acontecendo, e mais uma vez que ela estava no shiur, Rabi Meir falou para ela, olha, vem cá um segundinho, chamou ela e falou para ela, olha, eu tenho alguma coisa no olho que está me incomodando, não tenho água aqui, você pode cuspir no meu olho só para tentar limpar? E aí sim ela fez e conseguiu voltar para casa. Ou seja, Rabi Meir, quando eu via uma mulher que não tem nada a ver com ele, ele sabe que ela está com problemas, ele está disposto a falar para ela cuspir nele só para resolver o problema dela. Quer dizer, Rabi Meir é alguém que gosta tanto a ponto de que ele está disposto a se autodesprezar, a se rebaixar para ajudar alguém. Então, o que acontece aqui? Como, de repente, Rabi Meir pede pela morte deles? Rabi Meir, a priori, é alguém que não olha para esses caras, certo? Muita gente tem problema com um vizinho, tem problema com alguém. O fato dessa pessoa ser Yehudi, de ter mitzvah de Kamocha, não te fez, não pega muito nessa situação. Você não está nem aí, você fica bravo, você fala mal, você reclama da pessoa. Acho que eu falei aqui uma vez, tem uma vez um Kene sobre Lashon Hara. Essa historinha eu gosto bastante, então acho que eu já falei ela algumas vezes, mas ela vale sempre. Certa vez teve um Kenes, um encontro sobre Lashon Hara, e chamaram lá o Rosh Vladimir para falar, o Rav Natan Finkel. E a drachá dele levou 5 segundos. Ele subiu lá em cima, falou para todo mundo, olha, eu não entendo como você pode falar mal de alguém. Kol Am Israel, eles são irmãos, você não fala mal do seu irmão. E desceu, foi embora, certo? Tem pessoas que, olha, não importa quem é, não importa quem se encontrou, o que a pessoa fez. É seu irmão, é alguém próximo de você. Você não vai falar mal dele. Ainda mais, você não vai rezar para ele morrer. Então, o que aconteceu aqui com o Rabi Meir? Por que de repente Rabi Meir age dessa forma?
Se a gente vê que Rabi Meir, ele tem a ponto de, olha, gostar de cada Yehudi, não importa o que ele faça. E pode ser alguém que ele nem conhece, ele está disposto a abrir mão do kavod dele. Tá bom, esses vizinhos incomodavam ele, Rabi Meir não está disposto a abrir mão do incômodo pelo bem dos vizinhos? Tenta ajudar, faz alguma coisa, mas rezar para eles morrerem? O que está acontecendo aqui? Então, como pode ser que Rabi Meir escolheu isso daqui? Então, por isso é importante, quando a gente lê a Gemara, ler as palavras que estão na Gemara. A Gemara contou para a gente uma história, ela quer passar uma ideia, e quando ela foi escrita de uma forma específica. Ela quer passar uma ideia e ela usou uma linguagem específica para passar isso. Por isso eu vou pôr a Gemara de novo, para a gente ver justamente que palavra aparece na nossa Gemara. A Gemara fala o seguinte: certo? Ele tinha uns vizinhos que incomodavam muito, faziam barulho. Não era vizinho de cima que ficava fazendo barulho, porque na época as casas tinham só um andar, mas realmente era incômodo. Fala a Gemara o seguinte: Rabi Meir pediu rachamim. Rabi Meir pediu piedade de Akadosh Baruch Hu para que essas pessoas morram. Quer dizer, piedade para que eles morram. Geralmente, rachamim, na Gemara, quando aparece rachamim, é uma linguagem de tefilá, mas é uma tefilá, porque geralmente na tefilá a pessoa pede rachamim, ele pede piedade de Akadosh Baruch Hu para conseguir alguma coisa. Então, o que Rabi Meir está pedindo rachamim para que eles morram? Não é que Rabi Meir está pedindo piedade para ele mesmo, olha, Akadosh Baruch Hu tenha pena de mim, não aguento mais eles que eles morram. Não, Rabi Meir, ele estava pedindo rachamim e Rabi Meir estava pedindo rachamim por eles. O que aconteceu aqui? Por que Rabi Meir está pedindo rachamim por eles? Então, o que a Gemara quer falar é o seguinte: olha, Rabi Meir olhou essas pessoas e chegou na conclusão que não tem conserto. Essas pessoas não conseguem mudar. Eles não têm a capacidade de mudar. E Rabi Meir chegou na conclusão que se eles continuarem vivos, eles vão só piorar. As coisas para eles vão ficar cada vez piores. E Rabi Meir pediu rachamim, ele pediu piedade para que essas pessoas morram agora e não façam mais pecados. Não continuem na situação que eles estão. Ou seja, Rabi Meir não pediu para eles se mudarem. O Rabi Meir próprio não se mudou de casa. Por quê? Porque ele sabia que essas pessoas que estão incomodando vão incomodar o próximo morador lá também. Eles vão continuar com um comportamento negativo, com o comportamento de averota dele, incomodando, atrapalhando, fazendo mal para as pessoas. Rabi Meir achou que essas pessoas não tinham mais conserto. Então ele pede rachamim, ele reza para Kadosh Baruch Hu ter piedade dessas pessoas para que eles morram agora quando eles só fizeram 30% de coisas ruins na vida. Mas se deixar eles verem muitos anos, cada dia que eles têm, eles vão estragar, eles vão piorar. E aí o castigo deles, Latid Lavó, vai ser pior ainda. Ou seja, Rabi Meir está pedindo rachamim para essas pessoas, para que eles morram dessa forma. É igual tem a história do Ben Sorero Moré, é uma criança rebelde que rouba dos pais, ele rouba das pessoas, ele come sem fim, bebe sem fim, que o Beidin mata ele mesmo quando ele ainda não tem bar mitzvah, quando ele não poderia ser castigado, porque mutav yamut zakai ve'yamut chayav. É melhor que ele morra enquanto ele ainda é alguém que não tem muitos pecados, do que deixar ele continuar por aí, e aí quando ele morrer, os castigos dele vão ser pior ainda. Ou seja, ele fala, olha, é melhor eu tirar ele agora dessa situação, melhor que eles morram agora do que eles continuem a vida dessa forma. Essa é a ideia de Rabi Meir. Agora, Brúria entende de forma diferente. Brúria, ela sabe que não importa aonde a pessoa chegou. Não importa aonde ele está. Ele pode ter se afastado muito. Ele pode estar vivendo uma vida no qual os pecados já não são só pecados, já se tornou um vício, já se tornou parte da natureza da pessoa. Brúria sabe que ainda tem uma forma de tirar. Brura entende que a pessoa ainda pode sair disso. Que não importa o pecado que a pessoa tem, não importa o que ele faz, ainda é um het, ainda é um pecado no substantivo. Quer dizer, o pecado, o hataim, substantivo não, na verdade, eu quis dizer o seguinte, eles ainda são hataim, ainda não são parte da pessoa, eles são um subjetivo à parte, certo? Os hataim, eles não são a pessoa em si, existe a pessoa, existe o comportamento negativo dele. Isso pode ser mudado. Isso pode ser transformado. Brura entende que não importa o quão longe a pessoa chegou, ele ainda tem chance de voltar. Da onde ela aprendeu isso? Do pai dela, Rabi Hanina ben Tardion. A gente vai ver, acho que semana que vem, vamos ver uma história com o pai de Brúria,
e tentar entender de onde Brúria chegou nessa conclusão. O que, que ela viu na vida dela, o que, que ela experienciou, que mostrou para ela que não importa o quão distante a pessoa está, ainda tem volta. De qualquer jeito, é isso que ela entende. Agora, a grande dúvida é o que, que ela fala. Ela fala, olha, pede para eles fazerem tchuvá, e aí vai melhorar a situação. O pecado não é parte da pessoa, dá para fazer tchuvá, reza para eles fazerem tchuvá, e aí a situação melhora. Aqui surge a dúvida que todos os mefarshim perguntam, olha, como você pode rezar para alguém fazer tchuvá? Das únicas certezas da existência da pessoa é que ele tem livre-arbítrio. Se você tira o livre-arbítrio dele, deixou de ser o ser humano, certo? O ser humano foi criado, Betzelem Elohim, certo? Quando Hashem criou o mundo, está escrito que ele criou o ser humano, Betzelem Elohim, a semelhança divina. Alguns mefarshim falam o que é Betzelem Elohim, o que é a semelhança divina, é justamente o livre-arbítrio. Isso daqui ninguém toca, isso daqui ninguém mexe. O livre-arbítrio é parte da pessoa. Então, como você pode rezar para que ninguém faça tchuvá? O Maharsha assim pergunta, e ele deixa Betzarech Yuna, ele fala, olha, não tenho resposta. Não sei como explicar essa Gemara. Se a pessoa reza durante a tefilá, por exemplo, a gente tem a tefilá de pedir para fazer tchuvá. A gente reza para fazer tchuvá. Quando a própria pessoa reza para fazer tchuvá, é compreensível que isso funcione. Por quê? Na hora que você está rezando para fazer tchuvá, quer dizer, você está se fortificando dentro de você, que você vê uma necessidade de melhorar, de mudar, de se transformar. Então, cada vez vou te dar uma ajudinha, mas você está pedindo isso. É isso que você quer. Às vezes você não tem os kelim, as ferramentas para conseguir mudar, então você pede ajuda para conseguir isso. Mas pedir para outra pessoa que Bihá não está interessado em fazer tchuvá, como isso é possível? Então, o Maharsha realmente deixa aqui Betzarech Yun, ele fala, olha, Tzarech Yun significa que eu preciso estudar melhor essa sugya, eu preciso estudar melhor esse assunto, porque eu não tenho conclusão. Se na Gemara foi falado que é possível rezar para alguém fazer tchuvá, e para mim não faz o mínimo sentido, eu não consigo entender como isso é possível, fala o Maharsha, olha, não vamos apagar a Gemara, quer dizer, a Gemara está errada, então realmente não dá para fazer isso, essa historinha está errada. Fala o Maharsha, olha, eu preciso estudar melhor, eu preciso estudar para entender isso melhor, porque não está claro para mim como é possível. Se a Gemara falou, é possível. Como isso acontece, se isso é possível ou não, isso eu preciso entender melhor. Então vamos aqui ver uma tchuvá, uma explicação do Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein era o rabino chefe dos Estados Unidos, até uns 15, 20 anos atrás, que ele faleceu. Ele fala o seguinte, o que significa rezar para alguém fazer tchuvá? Realmente, se você reza para alguém fazer tchuvá, isso não significa que no dia seguinte de manhã ele vai acordar pensando, quer saber, hoje eu não vou incomodar os meus vizinhos. A partir de hoje eu virei outra pessoa. Não, isso não funciona assim. Porque se a Kadosh Baruch Hu colocar na pessoa um pensamento, uma vontade de fazer tchuvá, não foi uma decisão dele, não foi uma escolha dele. O que a Kadosh Baruch Hu sim faz com a pessoa é o seguinte, tem algumas opções para isso acontecer, vamos ver a primeira, depois a gente vê a segunda. A primeira diz o seguinte, obviamente, a primeira, depois a segunda. A primeira explicação, que é dentro da nossa historinha, não precisa mudar nada dela, diz o seguinte, isso que você reza para alguém fazer tchuvá, não é para Kadosh Baruch Hu colocar dentro da pessoa um pensamento, uma vontade de fazer tchuvá. É rezar para que a pessoa chegue em uma situação, se encontre com alguém que vai mudar a vida dele. Tem muita gente que, às vezes, teve uma vida difícil e não foi uma pessoa muito boa, até que algum dia na vida ele encontra uma pessoa que mudou a vida dele, que gostava, certo? Tem muita gente que, às vezes, se afasta porque ele não teve amor dos pais, não teve carinho dentro de casa. Quando, de repente, ele encontra alguém que gosta muito dele, se preocupa com ele, ele se transforma em outra pessoa. Rezar para alguém fazer tchuvá, na verdade, é rezar para Kadosh Baruch Hu, às vezes, colocar ele numa situação na qual ele vai encontrar alguém, vai encontrar uma pessoa, um amigo, um rabino, alguém que vai mudar a vida dele. Alguém que vai fazer ele se tornar alguém melhor. Eu ouvi de uma vez uma história de um rabino de Mahon Meir, que ele contou, uma vez ele estava dando um shiur e tinha lá um dos alunos que parecia um pouquinho diferente, um pouquinho mais afastado do que o normal. Ele chegou a descobrir que esse cara estava preso há um tempo atrás, e o cara realmente não andava na linha, ele teve, várias vezes ele entrou e saiu da prisão, e certa vez quando ele entrou na prisão, era para muito tempo, e ele viu que nessa situação não ia dar certo, ele não podia continuar assim. Então ele começou a criar para si mesmo um mundo de emuná, no qual Deus está te vendo exatamente o que está acontecendo com você, o que não, e essa situação na qual ele se encontrou, fez com que ele acabasse fazendo tchuvá.
Ou seja, Deus colocou ele numa situação de sofrimento, ou não precisa ser de sofrimento, ele pode às vezes encontrar uma pessoa que vai tocar na sua alma e vai te ajudar a fazer tshuva. Às vezes você precisa encontrar uma pessoa assim. Quando você encontra essa pessoa, isso vai te pôr no caminho. Então, rezar para alguém fazer tshuva não é rezar para ele ter vontades diferentes, para ele mudar naturalmente e se tornar outra pessoa, porque aqui é tirar o livre-arbítrio dele. Eu falo, Moshe Feinstein, rezar para alguém fazer tshuva significa rezar para ele encontrar alguém que vai abrir os olhos dele. Essa é uma opção. Tem um Midrash que conta exatamente a nossa história, só que ele muda a última palavra. Na nossa historinha, o que Bruria fala para Rabi Meir fala o seguinte, olha, reza para ele, reza para eles fazerem tshuva, quer dizer, reza para eles decidirem melhorar. Como exatamente, quem eles vão encontrar, o que vai fazer isso, fazer eles fazerem tshuva, isso daqui, não sei como exatamente. Mas de algum jeito a Kadosh Baruch Hu vai colocar eles numa situação em que eles vão querer fazer tshuva. Tem outra historinha que em vez de tshuva, está escrito Deliadru be tiuvta, que eles voltem a se perguntar. Voltem a se perguntar, em vez de fazer tshuva, em vez de falar, olha, reza para eles fazerem tshuva, está escrito reza para eles terem perguntas na vida. De acordo com essa explicação, de acordo com esse midrash, o que a pessoa pode rezar pelo outro é, muitas vezes a pessoa não faz tshuva porque ele não parou para pensar. Ele vive a vida dele, ele sempre teve os problemas dele, ele teve as influências dele, ele vai seguindo a vida sem pensar demais. Mas às vezes a pessoa se encontra numa situação em que ele começa a se perguntar por que eu faço isso, por que viver dessa forma, e ele começa a criar, essas perguntas começam a atormentar ele dentro dele, e isso faz com que ele saia por aí procurando respostas. E quando ele sai para procurar respostas, ele realmente vai fazer tshuva. Ou seja, você pode rezar para a pessoa, não de repente fazer tshuva, não de repente mudar completamente. Reza para ele ter dúvidas. Reza para ele ter dúvidas do caminho dele. Para ele ter dúvidas se o que ele está fazendo está certo, se o que ele está fazendo vale a pena, se é bom para ele, se não é bom para ele, o que vai sair daqui, onde ele vai chegar. No momento em que a pessoa começa a ter essas dúvidas, isso daqui pode abrir portas para ele fazer tshuva. Tem uma história do Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rav Shlomo Zalman Auerbach era o rabino de Sharei Chesed, um dos bairros de Jerusalém. Ele era um dos grandes rabinos da geração passada. E todo mundo gostava muito dele, ele era alguém muito sábio, ele dava bons conselhos para todo mundo. E certa vez veio para ele um casal e falou o seguinte, olha, a gente por muitos anos nós não tivemos filhos e a gente não teve opção senão adotar uma criança, e a gente adotou uma criança não judia. E uma criança não judia que foi adotada por não ter nascido judia, mesmo que ela cresce cumprindo as mitzvot, cumprindo tudo como se deve, quando ela chega na idade do bat mitzvah, ou bar mitzvah, no caso era uma menina, quando ela chega na idade do bat mitzvah, que ela faz 12 anos, que aí a obrigação dela de cumprir as mitzvot é uma obrigação real, é uma obrigação da Torá, não só a educação dos pais, mas a pessoa tem que cumprir. Quando chega nessa idade, tem que ser perguntado para ele, você quer cumprir mitzvot? Você quer se tornar Yehudi ou não? Então, embora essa criança tenha crescido como judia, como ela foi adotada não sendo judia, quando ela chegou na idade do bat mitzvah, ela tinha que tomar a decisão se ela quer continuar cumprindo Torá e mitzvot e se converter realmente, ou se ela prefere quer saber, olha, eu decidi que isso não é para mim, eu nasci não judia, eu quero continuar não judia. E vieram os pais e falaram, olha, a gente conversou com ela, daqui a pouco está chegando o bat mitzvah, e ela falou que ela não quer, ela decidiu que ela não quer ser judia. E os pais estavam desesperados, olha, a gente adotou ela, cresceu ela, educou tudo, e agora se ela não for judia, a gente vai continuar amando ela, mas a gente esperava que tudo que a gente passou para ela, toda a nossa fé, toda a nossa imuná, tudo que a gente acreditava, a gente esperava que ela quisesse continuar com isso, a gente está preocupado. Se ela não for judia, o que ela vai fazer? Talvez ela não vai morar em Israel, ela vai querer se mudar para outro lugar, vai se afastar da gente. A gente não quer, não sabe o que fazer. Pediram para ele conversar com ela. E ela realmente veio, a criança veio, a menina devia ter 11, estava próxima do bat mitzvah, para conversar com ela. E o Rosh Hashanah começou a conversar com ela, perguntar o que foi, o que não foi, o que você fez, o que você não fez, tal, e falou para ela o seguinte, olha, me diz uma coisa, você hoje tem 11, 12 anos, daqui a alguns anos você pretende casar, Bezrat Hashem, certo? Vai chegar nos 19, 20, 30. Que tipo de família você quer construir? Qual o seu ideal? Como você vê uma família? Você quer construir uma família? Como você espera que seja?
E ela fala, olha, eu espero que seja uma família igual a que os meus pais me deram, que tem uma família com amor, com carinho, com cuidado, com segurança. Aí ele falou para ela, olha, você quer uma família dessa? Qual a chance de você conseguir uma família dessa se você estiver num mundo não judaico? Qual é a chance de você conseguir uma família dessa dentro de um mundo judaico religioso? Ela falou, olha, eu imagino que para ter uma vida igual eu tive, para crescer igual eu cresci, no mundo judaico religioso é mais fácil, porque aqui eu vou encontrar pessoas mais parecidas comigo que querem construir uma casa igual a minha. Então ele falou para ela, olha, se é assim, no momento em que você largar o judaísmo, você decidir que você não quer ser judia, você está perdendo grande chance de construir a vida que você queria. Então, por que você está largando? E a menina decidiu realmente continuar. Ou seja, ela devia ter motivos de por que ela não quer. Mas quando você faz a pergunta certa, quando você toca no ponto certo da pessoa, você pode fazer ele mudar. O que você pode pedir para a pessoa, rezar pela pessoa, o que Brura vem falar, olha, você pode rezar para quê? Você pode rezar para a pessoa fazer a pergunta certa. Às vezes a pergunta certa é o que vai mudar ela completamente. Tem gente que você pode tentar convencer ele de 1000 formas, até que de repente ele encontra alguém que sabe como perguntar exatamente, faz justamente a pergunta que vem incomodando ele, que ele nem percebia, e isso faz ele mudar. É isso que Brura falou, de acordo com o Midrash, não rezar para ele fazer tchuvá realmente, você não pode rezar para alguém fazer tchuvá, tem que ser uma vontade própria, mas você pode rezar para a pessoa ter perguntas. Na hora que tem a pergunta, ele busca as respostas, ele pode acabar realmente vindo a fazer tchuvá. Certo? Com isso a gente conclui nossa história. Então, a gente viu a discussão entre a Meir e Brúria, o que fazer com esses vizinhos que não eram pessoas boas, que não paravam de incomodar. No começo, o Rabi Meir, embora ele não desiste de ninguém, ele rezou para que eles morressem. A gente viu por quê? Porque ele achou que não tinha mais conserto, não tinha mais volta, então é melhor que eles morram agora com 50 gramas de pecado do que morram daqui muitos anos, quando o castigo deles vai piorar. Então, o Rabi Meir, não é que ele desiste das pessoas, ele não escolheu o caminho mais fácil, ele podia ter se mudado, podia ter rezado para as pessoas se mudarem. Ele rezou, ele pediu Rahamim piedade para que essas pessoas morram agora, porque eles não têm mais conserto. E daqui para frente eles vão só piorar, então que eles morram Zakaim e não Hayavim, enquanto eles são merecedores, que eles tenham ainda o Olam Abá e não venham a perder completamente. Já a Brúria falou para Rabi Meir, Mapitão, claro que não. Todo mundo tem conserto. Não tem longe demais. Todo mundo pode voltar. Da semana que vem a gente vai ver de onde ela tirou isso. O que ela viu na vida dela que ensinou isso para ela. Mas só para Rabi Meir, não. Tem conserto. Dá para fazer tchuvá. E Rabi Meir concorda com ela. Rabi Meir ouve o que Brúria fala e começa a rezar para que eles façam tchuvá. Como é possível rezar para alguém fazer tchuvá? Tchuvá é o livre-arbítrio da pessoa. Se ele quer, quer. Se ele não quer, não quer. Cada um não mexe no livre-arbítrio. Então a gente viu duas explicações. Ou que ele encontre alguém que vai fazer ele fazer tchuvá, vai mudar a pessoa, vai se... Às vezes tem crianças que às vezes não se dão bem na escola, até que eles pegam um professor e aí a criança muda completamente. Quer dizer, que ele encontre alguém que vai poder mudar a vida dele, ou que ele próprio tenha perguntas. De acordo com o Midrash, a linguagem é um pouco diferente, que ele próprio tenha perguntas. E às vezes a vontade de fazer tchuvá, a vontade de mudar, é quando você procura respostas. Às vezes você não procura, não tem perguntas, você vive a vida do jeito que você quer, sem se perguntar demais, mas quando você começa a se perguntar o que eu quero da vida, onde eu quero chegar, qual o sentido das coisas, você começa a fazer perguntas, e as respostas vão te aproximando da Torá e da Tchuvá. É isso que a Brúria fala para rezar. Reza para eles terem perguntas. A resposta ele vai ter que achar sozinho. Você não pode dar para ele já um pensamento de mudar, porque isso não é natural, isso não é livre-arbítrio. Reza para eles terem perguntas. E, Bezat Hashem, as perguntas vão levar eles até onde você espera. Certo? Essa foi a historinha de hoje. Bezat Hashem, semana que vem, vemos a historinha de Rabi Hanina ben Tradion, o pai de Brúria, e também Brúria vai aparecer lá na nossa historinha. Zaku Baruch, Shalom, pessoal.